do Pedro Parente e do Temer é fazer a sobreposição do interesse privado ao interesse público, dizendo que nós temos que honrar mais os acionistas privados, que é eles que vão trazer dinheiro para a Petrobras. É mentira! E o dinheiro investido na Petrobras ao longo de todos esses anos, desde que a empresa foi criada, veio de onde, majoritariamente? Do bolso do contribuinte, de quem está nos ouvindo, de quem paga a conta nesse país através de imposto. Então, como é que pode o Pedro Parente, o Temer ou alguns aqui dessa casa dizer que nós temos que cuidar com a opinião do mercado? A opinião do mercado é para ter 229 vezes de aumento do litro do combustível para o país e ferrar o povo brasileiro? A opinião do mercado é para estar R$ 80 o gás de cozinha e as pessoas que sustentam a Petrobras através de imposto ter que cozinhar com álcool, com lenha? Nós não vamos mediar a opinião do mercado sacrossanto? Nós vamos deixar o Pedro Parente vender a Petrobras como está vendendo? Nós vamos deixar que isso aconteça e vamos votar aqui para tirar imposto que dá aos pobres o dinheiro, que é o imposto à Previdência, Assistência e Saúde? É sobre isso que nós estamos falando? Que papel nós cumprimos aqui, então? Representamos o mercado? Eu não tive voto do mercado. Não tive voto do mercado. Portanto, quando eu tiver que defender aqui, eu vou defender o voto de quem me deu na urna, que é o povo brasileiro, que é o povo paranaense. Não é possível que a gente não vá olhar para o movimento dos petroleiros, que não são petistas, tá? Não são petistas, não são esquerdistas. São pessoas que têm opiniões, às vezes, muitas vezes, diversas das nossas, e que já ficaram contra nossas posições, e que hoje estão paralisados para dizer, socorro, olhem o que está sendo feito na gestão da Petrobras. Olhem o que está sendo feito, estão vendendo as nossas refinarias, estão vendendo parte da empresa. Nós vamos nos transformar num escritóriozinho no Rio de Janeiro, e vamos dar as nossas reservas petrolíferas do pré-sal para as grandes multinacionais. Aliás, essa casa aqui contribuiu, tirou os impostos das petroleiras para vir aqui explorar o pré-sal. Aliviamos imposto de importação e deixamos elas agora compensarem no imposto de renda o que elas fazem de investimento. Para as petroleiras grandes pode, para a Shell pode, para a Chevron pode, para a Exxon pode. Aí se tem para a Petrobras não pode, para o povo brasileiro não pode. Que raios é isso? E dizer aqui que foi o PT que destruiu a Petrobras. O PT destruiu a Petrobras, olha as pérolas que eu estou ouvindo. Que o governo do Lula, os governos do PT destruíram a Petrobras e causaram o caos primeiro. Porque o Lula financiou o caminhão barato. Aí endividou os caminhoneiros. Ora, gente, tenham decência e vergonha na cara. Nós tínhamos uma frota velha de caminhões que colocava em risco a vida das pessoas. Financiamos caminhão barato, sim. E se teve crise econômica, nós tínhamos proposto o refinanciamento que esse governo trancou. Agora, nós teríamos o quê? Que deixar os caminhões velhos, eles se ferrando e não financiar? Aí dizem que nós ferramos a Petrobras porque mantivemos o preço da gasolina, do óleo diesel e do gás de cozinha barato. Ah, então certos estão vocês, que aumentaram o preço dos combustíveis 229 vezes. Arrebentaram com o povo brasileiro, vocês estão certos. Aí dizem que nós causamos prejuízo à Petrobras porque mantivemos o preço baixo da gasolina. Mentira! Mentira! O prejuízo de 2015 tem que ter trazido às claras aqui. E todo mundo tem que lembrar a crise do petróleo que nós tivemos pela superprodução de petróleo americana. A crise de petróleo foi, senador Dário, o seguinte, em 2015, o barril de petróleo estava a R$110. A superprodução americana, fracking, um monte de outras descobertas lá, derrubou o barril de petróleo a $30. Então, não foi o Brasil que entrou em crise só por conta disso. A Venezuela, que é produtora de petróleo, entrou. A Rússia entrou. Os países árabes entraram. Imagina, você cai o barril do petróleo de 110 para 30, como é que você quer manter o rendimento da empresa? Todas as grandes petrolíferas internacionais tiveram prejuízo aquele ano. Não foi por conta do preço interno da gasolina. Podemos até discutir que Dilma deixou demais, mas não foi isso. Não foi isso. E numa crise econômica você não aumenta preço para o teu país. Numa crise econômica você equilibra preço. Que história é essa do preço da gasolina e do diesel ser com referência à variação cambial e com referência ao preço internacional do petróleo? Que história é essa?
Quem que ganha em dólar aqui? O povo brasileiro ganha em dólar? Quem que aguenta 229 aumentos? Então, o que os petroleiros estão dizendo hoje para nós é assim, socorro, olhem para a empresa, para a maior empresa brasileira que foi construída nesse país, com o sacrifício do povo brasileiro, com o recurso do orçamento, e que agora esse Pedro Parente... Vocês sabem quem que é o Pedro Parente? É bom a gente refrescar a memória para a gente entender o que está acontecendo. O Pedro Parente era o grande assessor do Fernando Henrique Cardoso na época do apagão. Vocês lembram do apagão, gente? Vocês lembram do apagão? Vocês lembram o que o apagão causou no país, não lembram? Pois é, o cara do apagão é o Pedro Parente. Ele apagou o setor de energia aqui, de energia elétrica, e vai agora apagar o setor de combustível. E nós vamos deixar? E vamos achar que está certo e vamos aprovar? Que nem cordeiro nós fizemos ontem aqui, aprovando aquele projeto? Cordeiros! Não temos coragem de enfrentar e de trazer para cá um projeto, por exemplo, que põe contribuição social sobre o lucro dos bancos, ou que acabe com o benefício das petroleiras. Isso nós não temos coragem. Agora, tirar o PIS/COFINS, nós temos coragem. Porque, claro, aí não afeta os grandes, vai afetar os pequenos. Os pequenos não vêm aqui mesmo fazer lobby. É um erro que essa casa fez. Essa casa está errando, uma em cima da outra, desde que aprovou aquele impeachment da Dilma, e que nós avisamos, vocês vão jogar o país na instabilidade. Está estável o Brasil? Não tiveram 2 anos para consertar? Ou vão ficar 10 dizendo que a culpa era do PT e do Lula? Sendo que nos governos do PT e do Lula, o povo brasileiro comia, o povo brasileiro tinha dignidade, vestia. Não precisava fazer prestação para comprar gás de cozinha, não. O povo brasileiro fazia prestação para comprar geladeira, televisão, carro, casa, eletrodoméstico. Agora, uma vergonha, tem que fazer prestação para pagar combustível, pagar gás de cozinha. E vocês vêm aqui ainda dizer que a culpa é daquele governo? Não tiveram 2 anos para consertar? 2 anos. Não estavam com a elite da política, do mercado? Não era isso? Não entregaram a Petrobras para o grande cara de mercado, o Banco Central para o grande cara do banco, a Fazenda para quem achavam que tinha que entregar? E por que não fizeram? 2 anos, eu não estou falando de 2 dias, não. 2 anos, vocês pioraram. Pioraram. Essa é a verdade. Duvido que com a Dilma estaria assim, duvido. E aí vocês ainda teriam a condição de disputar na eleição conosco. Agora nem condição de disputar vocês têm. Não tem candidato, não tem programa. Quem é o candidato de vocês? Quem é o candidato do golpe? Quem é o candidato que vai defender isso aí? Quero ver o candidato que vai defender reforma trabalhista na rua, que vai defender a reforma da Previdência. Quero ver a coragem que tem. Que vai defender o preço da gasolina para que o mercado possa continuar investindo na Petrobras. Que é isso que o Pedro Parente está fazendo. Deixando o litro da gasolina no preço que está, que diz que é interesse dos acionistas e interesse do povo brasileiro. Quero ver quem que vai defender isso. Quem tem coragem de defender isso. Eu espero que todos tenham coerência, porque estão defendendo o que está acontecendo aí. Ontem foi um absurdo a votação nessa casa. Um absurdo. Dizer que não, temos que estar unidos para resolver a crise. Resolveram que crise? Que crise vocês resolveram? 60 dias? 60 dias tirando 46 centavos do litro do diesel? Para o povo pagar no orçamento da União? Que solução bizarra é essa? De 5ª categoria? E achar que estamos resolvendo a crise? Resolver a crise é ter coragem de votar projeto aqui que contraria o mercado que hoje manda na Petrobras. O mercado que hoje manda nesse governo de 5ª categoria. Porque esse governo é só para poderoso, é só para quem tem dinheiro, é só para quem é rico. E essa casa aqui é cúmplice disso. Me desculpa, meus colegas. Eu queria ter falado ontem aqui, o Eunício não me deixou falar. O senador Eunício disse que não podia falar. Podia falar um só por partido, que agora está assim. Fala um só por partido. Nem discutir mais nós podemos. Fala um por partido, porque eu queria ter falado aqui, quando esse plenário estava cheio. Porque nós não. A grande maioria dessa casa tem responsabilidade pelo que está acontecendo. E está continuando a ter. Essa crise não vai parar. Não adianta a Rede Globo fazer campanha contra o caminhoneiro, não adianta o Temer dizer que é um pessoal que está fazendo baderna, não adianta os grandes dizerem. Sabe por quê? Porque o povo está infeliz, o povo está triste, o povo está sofrendo, o povo está com problema de comer, de pagar a conta do aluguel, de pagar a conta no final do mês. É que a gente não sabe o que é isso. E me desculpa, a maioria dessa casa, assim como a maioria do governo, não pisa o chão pobre desse país. Ou se pisa é para fazer discurso e para não ouvir o que os outros têm para falar, gente.
Não é possível que a gente se abstraia tanto da realidade do Brasil. Não é possível. Gente, o que foi votado ontem aqui é uma temerosidade. É bem a cara desse governo, uma temerosidade. Não vai adiantar, porque é, de novo, para a população pagar a conta. Essa crise não tem fim. Ainda bem que nós estamos perto de um processo eleitoral. E eu espero, sinceramente, que esse Congresso Nacional tenha a dignidade de defender a democracia. E tenha a dignidade de defender eleições livres e diretas. E não tire ninguém do processo eleitoral. Porque hoje, quem tem condições de resolver essa crise, quem tem a confiança do povo brasileiro, está encarcerado lá em Curitiba. Mas tem direito eleitoral ainda. Está com seus direitos preservados. É Lula. Ou tem outro nome? Me diga um nome aí. Quem é o nome que tem hoje condições de ganhar uma eleição nesse país? Lula tem 40% das eleições, ganha no primeiro turno. Por quê? Porque quebrou o país? Parece que a opinião do povo não é essa, viu, gente? A opinião de que o Lula quebrou o país está meio que circunscrita aqui no Convescote de Brasília. Que para a grande massa popular, Lula foi o melhor presidente que esse país já teve. Foi com Lula que tinha direito. Foi com Lula que tinha emprego. Com Lula tinha gasolina barata. Com Lula tinha diesel. Com Lula você podia pagar a parcela do seu caminhão. Com Lula você podia fazer a prestação da sua casa. É o que o povo está dizendo. Ou nós vamos desconsiderar isso? Vamos achar que isso não existe? Pois bem, eu espero sinceramente que essa casa tenha a dignidade de garantir eleições livres e diretas e defenda o direito de Lula e defenda o direito de Lula de participar das eleições. Concedo uma parte, senador Lindbergh. Senadora Gleisi, eu entendo a indignação de Vossa Excelência. A minha avaliação que houve ontem aqui foi uma vergonha. Esse Senado Federal aqui no Brasil. Sabe por quê, senadora Gleisi? Eles colocaram o preço do petróleo, o preço do diesel lá em cima. Colocaram o preço do diesel lá em cima. Favoreceu quem? Nós temos 20 empresas de importação. São 400. Estão ganhando rios de dinheiro. Porque estão comprando nos Estados Unidos. Houve um aumento da importação dos Estados Unidos de 41% para 82%. Estão vendendo aqui. Aí vão tirar do PIS/COFINS, que é dinheiro da Seguridade Social, da assistência social. E aí entra no ponto que é central. Nós estamos dizendo desde o começo que o problema é a política de preços da Petrobras. Se o presidente encarecidamente puder dar um extremo, porque fica sempre buzinando, eu te agradeço. É a política de preço da Petrobras. E aqui, senadora Gleisi, tem um consultor legislativo, e é isso que eu quero apresentar de contribuição a Vossa Excelência, que chama Paulo César Lima, na área de petróleo e gás. Um consultor da Câmara dos Deputados que está aposentado. Ele fez o estudo da composição do preço da gasolina, do diesel e do gás. Analisemos o do diesel. O que é que ele fala? Que a Petrobras está com a margem de lucro de 150%. E isso nós não mexemos, não tocamos em nada. Porque, sinceramente, todo mundo sabe, Pedro Parente é presidente da Bolsa de Valores lá de São Paulo. Nós colocamos para cuidar da Petrobras aquele que representa o capital financeiro. É a raposa tomando conta do galinheiro. Claro! E por que aumentou o preço? Porque sabe que você está aumentando os lucros desse acionista. Olha aqui o estudo feito pelo consultor. Eu espero que a Petrobras desminta. Que alguém apresente, nós, inclusive, do PT, apresentamos um requerimento de informações pedindo isso, que a Petrobras abra a caixa preta. Pois bem, o custo, contando tudo, extração, produção, distribuição, o custo do barril sai $40 de diesel. Ao final, sabe o que é que significa isso? Que ela pode entregar para a refinaria ao preço de 0,93. Hoje ela está entregando ao preço de 2,33. É uma loucura completa. Eu espero que eles desmintam isso aqui e apresentem os números dele. Tem mais, senadora Gleisi. Com essa redução de 10% do diesel, mesmo assim o lucro fica em 126%. Então, esse é o escândalo. E vem aqui senadores aceitar uma proposta dessa do Temer de tirar do PIS/COFINS. Eu encerro o meu à parte, dizendo que nós apresentamos também uma outra proposta.
se fossem mexer no orçamento da União, que nós suspendêssemos uma renúncia que foi dada para as petroleiras na medida provisória 795. Isso teria um custo de 16 bilhões, mas não mexer em quem recebe assistência social. E a outra proposta nossa é aumentar a contribuição social do lucro líquido dos bancos, né? Porque é uma loucura o que esses bancos continuam ganhando aqui no meio de uma crise como essa. Mas parabenizo Vossa Excelência, que Vossa Excelência falou indignada, eu já falei hoje aqui também. De fato, ver esse Senado de joelhos a um presidente desmoralizado como esse, aprovando uma coisa como essa, porque não tem coragem, eu volto a dizer, de mexer com os que estão ganhando. Quem está ganhando, presidente, num caso como esse, são os acionistas que investem na Bolsa de Nova York, mas principalmente as petroleiras, que ganham duas vezes. Ganham porque a gente está importando dos Estados Unidos, são elas que vendem, e ganham também porque elas vão receber subvenção. Os importadores de diesel vão receber subvenção. É dinheiro público do orçamento para a Shell, para a Ipiranga e para as grandes petroleiras. Muito obrigado. Agradeço a parte, senador Lindbergh, também estou aqui já encerrando, mas queria só deixar registrado que a solução apresentada pelo governo e aprovada ontem aqui não vai debelar a crise. Muito pelo contrário, vai aumentar, porque nós estamos tirando recursos de orçamento da área social, que é tão importante para a vida do povo pobre do Brasil, daquele que ganha pouco, daquele que ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos, às vezes nem isso. Nós estamos tirando dessa gente, infelizmente, ao invés de tirar dos bancos e ao invés de tirar daqueles que têm dinheiro. Senador Zé Perrella, quer uma parte ou Vossa Excelência quer falar? Eu gostaria, senadora. Eu estou comentando com o senador Lindbergh aqui, enfim, nós estamos de acordo com algumas coisas, né? O que está acontecendo no Brasil é verdadeiramente um absurdo. Concordo plenamente com isso aí, porque se existe um monopólio, o monopólio é para preservar, não é, os brasileiros. Estamos discutindo um negócio de 10 bilhões, que vai ser o custo dessa operação. Somente a Petrobras, nesses 10 dias, teve um prejuízo na Bolsa de mais de 60 bilhões. Então, o brasileiro, nós brasileiros, já perdemos 60 bilhões, se isso não voltar ao patamar antigo. Trabalhar com lucro de 150% é um negócio inimaginável. É melhor do que banco. Né? Porque diz que o melhor negócio do mundo é um banco bem administrado e o segundo melhor é um banco mal administrado. Né? E por falar de banco, os bancos fecharam ano passado, os principais bancos brasileiros, com 70 bilhões de reais de lucro. E ninguém aqui tem coragem de mexer no sistema financeiro, que é um cancro. Para você fazer uma ficha de crédito, eles fazem ficha até da tua mãe. Agora, para receber um cartão de crédito com juros de 500%, você recebe pelo correio, sem ficha. Porque eles querem que o coitado do brasileiro atrase o cartão de crédito para entrar naqueles juros de 500%. Está tendo a CPI aqui dos bancos, né? Eu espero realmente que ela surja algum efeito. E nós sabemos que os bancos financiam grandes campanhas, são os grandes patrocinadores da mídia brasileira e ninguém fala deles. E ninguém fala deles. É bom mexer nessa ferida, né? Vamos cobrar dos bancos. Se aumentasse 10% no que os bancos ganharam o ano passado, nós teríamos aí, só dos principais bancos, 7 bi. 7 bi. Né? Eu recebi hoje, senador Grace, aqui no meu WhatsApp, um negócio interessante, que eu achei que serve para todos nós refletirmos. Não é? Quando teve o tsunami, não é? No Japão, os japoneses, os comerciantes japoneses cobraram tudo a preço de custo para que o povo não fosse penalizado. Quando aconteceu os atentados terroristas, os táxis rodavam de graça para ajudar a população. No Brasil, o que aconteceu? Então, o problema nosso não é só a classe política, não. Aqueles brasileiros que gostam de dizer que aqui ninguém vale nada, que a classe política não vale nada, cadê esses brasileiros que aproveitam de uma situação e cobram um litro de gasolina a R$10, um pé de alface a R$7, uma saca de batata a R$500, aproveitando de uma situação? Esses postos de gasolinas que cobraram R$10 aí no litro de gasolina, senadora Grace, será que eles vão respeitar esses 45 centavos? São os aproveitadores, na boa maioria deles. Obviamente, eu não posso generalizar, né? Existem os bons comerciantes. Mas o Brasil é isso, não é? O que tem no Brasil hoje, o brasileiro só é solidário no câncer, parece. É uma exploração.
É uma exploração. E nós temos que repensar. Realmente a Petrobras, né, não pode trabalhar com uma margem de lucro tão grande. Não é? E se você analisar também que os estados, apesar das dificuldades que eles tinham, o governo teria outras saídas. Um litro de gasolina a R$ 3,00, um estado que cobra 25% ganhava 75 centavos. Em cima de 5, mas ninguém quis dar a sua contribuição. E acabou sobrando para o povo brasileiro. Eu espero que o governo Temer arranje outra saída, né, que seja bem transitório, e a gente arranje outra saída. Aliás, eu sou a favor que o governo controle os preços. Não é congelamento, é patrulhar os preços, não é? É fiscalizar os preços e tabelar. Tabelar dando uma mais para a Petrobras, que seja de 50% em vez de 150%. Quer dizer, nós estamos beneficiando 49%. Já termino, senhor. 49% dos investidores estrangeiros em detrimento a todos os brasileiros. Para que o monopólio, então, se não é para preservar o interesse da sociedade brasileira? Fica o meu registro, senadora Gleice. Obrigado pela parte. Agradeço, senador Zé Perrella. Eu acho que nós podíamos ter, sim, encaminhado de forma diferente. Como disse aqui o senador Lindbergh, nós temos 3 projetos, pelo menos, que cumpririam essa função de dar uma saída estrutural à crise, baseados já em experiências práticas que nós tivemos, principalmente no governo do presidente Lula. É lamentável o que está acontecendo com o Brasil hoje. Eu espero, sinceramente, senhor presidente, senhores senadores, que nós possamos dignificar a nossa democracia e termos eleições livres, diretas, democráticas, agora em outubro, para que o país possa sair da crise. Não sairemos da crise sem ser pela democracia. Obrigado, senadora Gleice Hoffmann. Falou pela